pelo teu santo nome. Ó Senhor, seja com cada família aqui representada nessa reunião. Tu sabes e conheces as necessidades de cada família. Tenha misericórdia de nós que somos fracos, pecadores, mas sabemos que Satanás ele procura destruir as famílias. Nós também sabemos que temos um Deus que é maior, que pode restaurar cada família que está destruída, Senhor. Que o Senhor possa purificar e que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também, Senhor, seja com as famílias onde o Senhor habita, que possa continuar, Senhor, de pé, unidas, mostrando ao mundo que aonde o Senhor está, a paz e a graça reina. Porque sabemos que onde o pecado abundou, Senhor, superabundou a graça. Que nós possamos, que o Senhor possa continuar conosco durante essa reunião, Senhor. Seja com os familiares das pessoas que estão aqui, os demais, Senhor. Pais, irmãos, filhos, sobrinhos, que nós queremos, Senhor, não salvar só a nossa casa, mas também todos os nossos familiares, que possamos ser luz no meio que nós vivemos. Tudo isso eu te peço, não porque haja merecimento algum nós, mas porque confiamos nos méritos do Salvador Jesus. Amém. 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 Queridos, graças e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, dando continuidade à série Promessas, e hoje vamos falar sobre promessas de prosperidade. Nós vimos que esse mês de maio tivemos as promessas do Senhor, já falamos de prosperidade, já falamos de salvação, de perdão, de vida plena, promessa do Espírito Santo. Então são muitas promessas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu. Foquemos nas promessas para sermos fortalecidos. Hoje a nossa mensageira é a irmã Otalinete, ela é departamento social da região sul da ASPAR. O irmão Machadinho, o pastor Machadinho, ele está conosco numa nova série que vai ser em junho, sobre eventos finais. Ele vai estar com a gente na madrugada. E com a irmã Otalinete eu passo a palavra. Bom dia, irmã Otalinete, seja bem-vinda. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos e irmãs do grupo. Que a Bom paz de Deus dia. está em cada coração. Bom dia. Bom dia. Uma alegria estar novamente aqui com os irmãos. Estou muito grata a Deus. Fiquei nervosa porque não estava conseguindo entrar. Na verdade, era a minha internet que não estava funcionando, né? Mas até que deu certo, graças a Deus, e aqui estamos. A gente sempre Amém. tem que passar pelo um pouquinho de sufoco para poder ter mais esperança, né? E as promessas de Deus possam se cumprir em nossas vidas. Então, como a irmã Alexandra falou, nosso tema hoje é promessa de prosperidade. E se nós formos falar das promessas de prosperidade, 20 minutos seria muito pouco, né? Na verdade, seria pouco demais. Então, a gente vai dar uma recapitulada nas promessas de prosperidade que Deus tem para cada um de nós. Então, nós começamos pelo livro de Jeremias, o capítulo 29, o verso 11, que é uma carta que Jeremias enviou ao povo da Babilônia quando estava em cativeiro, né? Sabemos que o povo foi levado a cativo, mas eles tinham um período de tempo para ficar lá. Então, a promessa de Deus era que quando cumprisse o tempo determinado, eles retornariam à sua casa, né? Então, Jeremias, para confortar eles, mandou a carta dizendo: eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim que desejares. Então, quando o povo estava cativo, a promessa de Deus era que eles voltariam. Então, quando eles chegaram ali no cativeiro, era porque Deus queria que eles fossem moldados, seus pensamentos, seus corações, seus desejos voltassem somente para o próprio Deus. Que a ilusão que eles viviam acabou trazendo tristeza, dor e sofrimento, né, para aquele povo. E a gente percebe que tudo que Deus promete, Ele cumpre. E o que nós também temos que ver que as promessas de Deus há uma condições.
Então, há condições para que essas promessas sejam cumpridas nas nossas vidas, assim como foi no povo do passado, porque hoje, para nós, tudo que nós vemos hoje, dos acontecimentos passados, são exemplo para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro, mas que nós venhamos confiar no poder de Deus. Então, para nós vamos entender sobre as promessas de Deus, está em Deuteronômio, capítulo 28, e o verso 8, que nos diz: O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, irmãos, Deus não quer que nós sejamos imprósperos, né? Mas sim que nós sejamos prósperos. Aonde quer que nós estejamos, Ele sempre está ali conosco. Deus quer que a gente tenha uma vida. Acho que caiu a internet da irmã. Vamos orar que consiga resolver e ela possa voltar. Mas como ela estava falando, né, a promessa de Deuteronômio 28 verso 8, que diz: O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Nós temos nesse verso a experiência de José no Egito, né? José foi fiel. Quando nós somos fiéis realmente a Deus, obedientes a tudo que aprendemos relacionado aos princípios que Deus nos ensinou, Ele nos abençoa ricamente, usa-nos no lugar onde que nós estamos e, e abençoa também todos que estão ao nosso redor. Eu lembro assim que quando a gente conhece uma família e essa família está passando por dificuldades e a gente começa um trabalho com essa família de visitação, de oração e de auxílio, logo essa família se levanta. Eu tenho essas experiências com as famílias assim que a gente tem contato, Deus coloca no nosso caminho, famílias que estão assim mesmo assim, bem necessitadas de tudo, né? Necessitada do auxílio espiritual, necessitada do auxílio material. E nós tivemos contato com famílias, em Paraupebas, que eu tive um trabalho bem intenso no social, em que eles eram assim, eram muito beberrão, chamavam muito o nome do inimigo para as crianças, que não podiam fazer nada, que eles... E Deus nos deu a oportunidade de ter acesso a essas famílias. Aí eles viviam de aluguel, viviam uma vida assim bem... E começamos um trabalho com eles de assistência, né, tanto espiritual quanto material. E quando nós viemos embora, eles já tinham a casa deles. Eu estava na casa deles, levamos as crianças para a igreja, fizemos um trabalho. Então a gente vê, né, esse verso de Deuteronômio. O Senhor sabe as bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Então nós transmitimos essas bênçãos às pessoas que estão necessitadas. Pastor Machadinho? Obrigado. É uma realidade, irmã, isso que a senhora acaba de falar. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma igreja chamada Igreja do Paranoá. O irmão Sansão sempre relembra que quando iniciamos o trabalho ali, as pessoas eram todas faveladas, sem terra, sem teto, sem emprego, sem nada. Vieram de Minas, a maioria deles, alguns outros da Bahia, e não tinham onde morar, viviam debaixo de um barraquinho de lona improvisado. Hoje, uma Sansão diz, todos lá são ricos. Quando você chega no sábado pela manhã, não tem onde estacionar o carro de tantos veículos ali no pátio. Todos hoje têm casa boa, tem uns que têm prédio de 3 andares, certo? Chácaras. E isso aconteceu assim num prazo aí de 15 anos, no máximo, porque a nossa igreja ensina as pessoas a trabalhar, ensina as pessoas a comer, se alimentar, a economizar,
ensina as pessoas a progredir. Se existe uma igreja que acompanha a pessoa em todos os detalhes da vida, é a nossa. A nossa igreja ensina a gente a remir o tempo, a controlar as economias, a trabalhar, não só na comportagem, né? Ensina a fazer um pão caseiro, ensina a se vestir de maneira mais econômica, e a gente acaba prosperando. Então, a Igreja do Paranoá é um extrato disso aí, é um tecido social que cresceu, eles tiveram ascensão de classe. Hoje, uma boa parte são de classe média, para a senhora ter uma ideia. E de ali hoje nós temos obreiros, nós temos enfermeiros, de ali nós temos professores, de ali nós temos hoje pessoas nos mais diversos setores, né, da sociedade, em termos de cargos e funções. E, repito, todos mesmo moravam debaixo de lona, barraco de lona. Hoje todos estão na situação que eu estou a falar, e aqui eu estou apenas usando as palavras do irmão Sansão, testemunho que ele dá sempre. Ele esteve acompanhando esses irmãos desde o início. Obrigado. Amém. A gente vê que a gente leva a bênção, né? Deus seja louvado por isso. Falando da igreja de Paranoá, eu lembrei também da igreja de Paraupebas, quando nós chegamos lá, tinha irmãos desempregados e irmãos que queriam alcançar uma bênção e não conseguiu. E a gente resolveu levantar oração. Eu reuni as mulheres na sexta-feira, meu marido reuniu os homens no sábado para orar. Começamos, né, a fazer uma consagração com o Senhor. E glória a Deus, os que estavam desempregados conseguiram emprego. Tinha uma irmã que ela tinha perdido vários bebês e ela queria muito ser mãe, não conseguia, ela chorava. Hoje ela tem um casalzinho de filhos já tão grande. E Amém. que nem o irmão falou, os irmãos iam tudo de bicicletinha, outros iam a pé, hoje já tem carro, já tem moto, já tem essa casa, então foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E Deus é maravilhoso. A irmã Nete voltou. Irmã Nete, graças a Deus. Você continuou onde eu parei? Caiu aqui, a internet está muito ruim. Pode falar. A internet está muito ruim. Então, aqui diz que as bênçãos, né? O Senhor determinará que as bênçãos estejam aos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, te abençoará a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aqui nós vimos a promessa de Deus, as pessoas que são fiéis ao que Ele manda, né? Então, nós temos como exemplo José, quando foi para o Egito. A gente percebe que Deus não o desamparou, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas que ele passou, mas o Senhor sempre esteve com ele. E onde ele colocava a mão, ele era próspero, né? Na casa de Potifar, na prisão. Então, Deus quer ver a fidelidade do seu povo, principalmente dos fiéis, né, a ele. Então, José, ele era fiel, ele era honesto ao Senhor, em tudo que ele aprendeu do seu pai. Isso ali ficou gravado no seu coração, o temor ao Senhor, as promessas de Deus. Então, quando obedecemos os mandados de Deus, a tendência dele é nos elevar cada vez mais. Como eu comecei falando, que o nosso povo tem uma tendência de achar que o povo de Deus é pobre. Mas, na verdade, se nós formos ver a família real, ela não é uma família pobre, né? E nunca vimos a família real mendigando alguma coisa, pedindo esmola, pedindo ajuda para ajudar outras pessoas. Não, eles têm com grande abundância para ajudar. Eles fazem grandes investimentos, ajudam vamos supor, aquelas pessoas que precisam, aquelas ONG que precisam de auxílios, elas estão ali ajudando com muito recurso. Então, esses são os verdadeiros filhos reais, é o que tem para ajudar. A pobreza não quer dizer que a pobreza é de dinheiro. A gente percebe que hoje a Bíblia ela está sendo muito usada pelas pessoas mundanas como os mentores,
usando a palavra de Deus pela uma coisa que nós, como povo de Deus, deveria ter como exemplo, né? Então, eles usam a palavra de Deus para prosperidade hoje que a gente vê pessoas falando muito de dinheiro, então estão usando a Bíblia. A Bíblia, no caso, ela tem que ser usada para nós, como povo de Deus. Então, aqui, a palavra de Deus fala que nós teríamos que ter muito dinheiro para ajudar outras pessoas, né? Então, o amor ao dinheiro, como muitas pessoas falam, não posso ser rico não, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é, irmão. É bênçãos para todos. Quando a gente coloca o dinheiro no bolso e o amor de Deus no nosso coração, aí tudo anda bem. Porque se nós temos o dinheiro para usar, ajudar, ele se torna uma bênção. Agora, quando a gente usa para nós mesmos como egoísmo, a gente não consegue avançar e continuamos sim na pobreza, na pobreza de dinheiro e na pobreza espiritual. Então, Deus quer que seu povo ele seja grande exemplo em tudo, para que eles possam ter condições financeiras para ajudar a obra a crescer. Porque nós temos que perceber, nós temos que ver que quando fala vai falar um pouco de Moisés, quando fala do povo de Moisés, na época dos sacerdotes, eles eram sustentados pelo povo. O povo não era pobre, o povo hebreu. A gente vê a prosperidade de Jacó, de Abraão, de Isaac. Então, na época do santuário, era esse povo que mantinha o santuário. Então, hoje, a maior dificuldade na igreja é porque a obra não tem como contratar muitos obreiros e pastores, porque a gente tem aquele espírito morto de dizer que somos pobres. Então, com isso, a obra não avança, porque se nós não temos dinheiro, como é que nós vamos doar para a obra, né? Então, até as pessoas que têm dinheiro, eles não cumprem com os mandados de Deus, não cumprem com seus deveres dos 10% do dízimo, com as primícias, com as ofertas. Então, irmãos, Deus quer que a gente seja um povo próspero, abençoado. Aonde quer que a gente ponha a mão? Ele quer que a gente leve mesmo com avanço, mas com amor a Ele, para que a gente possa ser abençoado por Ele e nós possamos abençoar outras pessoas. O Beneficência Social, no capítulo 1, ele fala lá um texto assim, impressionante. A orarmos a Deus, pedindo a misericórdia de Deus e o pão, aí Deus examina nossos corações, como é que está. Se ao recebermos as bênçãos do pão e a misericórdia de Deus, nós vamos poder levar outra pessoa. Então, se nós não tivermos esse propósito de ajudar alguém, Deus também não permite que a gente tenha para que o orgulho e o egoísmo não aumentem no nosso coração. Então, José, ele tinha um pensamento muito bom de ajudar as pessoas com tudo que Deus colocava na mão dele, ele era sempre multiplicado, até que no final, Deus deu poder imenso de prosperidade para ele, que ele não só ajudou a si próprio, mas como toda uma nação. Então, como nós, como povo real, nós nos consideramos os filhos de Deus, nós temos que ser assim, nós temos que ser prósperos, né? Bem próspero mesmo. Mas, infelizmente, nós ficamos dependendo como é que fala? Da pobreza que muitos pregaram. Irmãos, aqui, falar em pobreza, contar uma experiência para os irmãos rapidinho. Uma irmã mencionou, dizendo na igreja, uma igreja nossa vizinha, que muitos irmãos não iam entrar no céu, porque estavam tendo casas luxuosas e carros. Então, essas pessoas que tinham casa e carro bonitos para mostrar para os outros, esses irmãos estavam fora do céu. Então, vocês podem ver, se nós somos filhos da família real, nós temos que desfrutar das coisas melhores, mas que não venha a ser ficado no nosso coração, né? O nosso coração tem que ser reservado para Deus, para tudo que Deus nos pede. Em 1 Reis, capítulo 2, verso 3, diz assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Irmão, isso foi um conselho também dado do rei Davi para o seu filho Salomão, quando ia receber o seu reinado. Foi o conselho dado a Salomão, que ele andasse na lei do Senhor. Irmãos, a gente fica vendo, nós consideramos como os guardadores do sábado, dos 10 mandamentos, da lei de Deus, e por que nós passamos por dificuldade? Onde é que estamos errando? Por que nós se tornamos essa pessoa assim,
pobre, não só de espírito, mas também de condições financeiras. Então, diz que aqui a gente tem que andar nos caminhos do Senhor. O povo de Deus, eles não eram pobres, eles eram prósperos. E outra coisa que há na promessa do Senhor, que quando o povo de Deus foi chamado a entrar na terra de Canaã, é outra coisa que a gente tem que colocar nas nossas mentes. As promessas de Deus, elas têm condições e não são fáceis. Ela diz, o que foi dito para Moisés? O povo vai entrar na terra de Canaã, mas o que eles têm que fazer? Irmãos, eles iam só sair do Egito e entrar? Não, eles tinham que lutar para conquistar aquelas nações que ali estavam na terra que era deles, que já estava prometido para eles. Então, eles se tornaram povos valentes e buscavam a Deus, e Deus ia lá e ajudava eles a entrar na terra. Nós também, irmão, temos uma terra prometida para nós. Se nós continuarmos esperando no Senhor, assim, não, eu sou o guardador do sábado, eu guardo os mandamentos, eu sou do movimento de reforma, então eu sei que nós vamos entrar ter um céu guardado para nós. Irmão, mas se nós não buscarmos de todo o nosso coração guardar os mandamentos, ser próspero espiritualmente, financeiramente, para ajudar a obra a crescer, porque nós temos uma mensagem para dar nos últimos dias, então nós precisamos a buscar mesmo, para nós prosperarmos espiritualmente, nós temos que nos sacrificar, assim como o povo de Israel se sacrificaram. Eles não entraram à toa na terra de Canaã, e também não entraram tão simples, chegando e entrando, não. Foi uma batalha muito grande. Nós precisamos, irmãos, aprender mais de Jesus, os 10 mandamentos, os preceitos de Deus, os maiores testemunhos de Jesus possam estar gravados nos nossos corações. Nós temos que andar conforme a lei que Deus nos concedeu, para que nós possamos ter a prosperidade física, material e espiritual. E agora, no tempo que vivemos, também emocional, né? Muitos estamos vivendo com a mente balançada, atropelada pelas confusões que o mundo está trazendo. Então, nós Novamente caiu a internet dela. Deus abençoe que volte logo. Enquanto volta a internet da irmã, vou dar oportunidade para a irmã Joquebede falar rapidamente. Irmã Joquebede? Bom, a irmã estava falando, né, sobre 2 Reis 2:3. Obedeça ao que o Senhor... Bom dia, irmãos. Bom dia. Aproveitando aí a mensagem do irmão, acho que é Machadinho, aqui na igreja que eu congrego também, aqui no Clima Bom, quando eu cheguei nessa igreja, irmãos, nós éramos todos muito pobres. Só que, assim, um povo muito aguerrido. E hoje, quando eu subo ao púlpito dessa igreja para pregar, eu vejo na porta da nossa igreja vários carros. Eu disse, cadê o povo? Porque a gente tem aquela ideia de que é um povo, por muitos anos se pregou que é um povo pobre, é um povo humilde. O povo de Deus é esse mesmo, pobre e humilde. Mas é aquele pobre que Jesus disse lá atrás, que nós tínhamos que ser pobres de espírito. Mas esse pobre de espírito era para não ser arrogante, para não ser cheio de si. Mas era para ser um povo forte no espírito, era para ser um povo forte e valoroso. E o que acontece? Hoje, nossos irmãos, todos eles têm casa para morar, tem deles que têm casas de aluguel, tem carro chegando na porta, tem de 2 carros, então assim, não existe essa pobreza que as pessoas até tentam dizer que nós somos realmente um povo pobre e tal, não sei o quê. Muitos se formaram, nós temos assistente social, nós temos advogado, nós temos professor de história, nós temos enfermeiros. Então, assim, a gente vê a igreja, ela realmente crescendo, né? Crescendo na presença do Senhor. Só que tem uma coisa que ainda está muito forte na nossa mente, é a cultura da pobreza. Nós temos uma cultura de que nós somos pequenininhos, nós não temos valor,
essa cultura, né, da igreja, da mentalidade da igreja, é que precisa ser mudada. Que nós somos um povo rico, próspero e abençoado em tudo que nós colocamos as mãos. Só que às vezes a gente se acha tão pequeno, que a gente vê muito nas nossas orações: eu não sou digno, não sou merecedor. Sim, mas você não é digno de quê? Você não é merecedor de quê? Em que é que a palavra do Senhor está querendo dizer isso para a gente? Eu não sou merecedora em que parte? Porque digno nós somos. Merecedores das bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor também é para a gente. Ele disse que o melhor da terra é para nós. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha prosperidade e saúde. Então, que nós precisamos pregar, essa mensagem que a irmã estava dando aí, é uma mensagem linda, maravilhosa e poderosa. Não é porque você tem carro, não é porque você tem casa boa, que você está fora do céu, não. Existe um lugar especial para os ricos, dinheiro é dado para os ricos para que ele possa dividir com os pobres. É essa a questão. E a obra do Senhor, a palavra, a irmã White diz que tem homens ricos que estão dispostos a doar. Agora, nós é que ainda não estamos em condição de receber. Imagine como são as coisas. Então, nós precisamos abrir nossa mente para o receber, porque quando a gente abre a mente para o receber, abre a mente também para o doar. Aquela história que é dando que se recebe, ela é real, né? É para uma pessoa chegar para a gente e dizer: estou com fome, e a gente ter para dar para aquela pessoa. É a obra social primeiro, depois o evangelho, Jesus. Mas se a pessoa vem dizer para a gente que está com fome e a gente não tem nem R$ 10 para ajudar, para fazer uma... Onde é que está essa prosperidade que realmente existe na Bíblia? E como a irmã disse, os mentores, grandes mentores, a grande maioria deles, os que estão fazendo mais sucesso, que estão estourando, são os que usam os textos da Bíblia. Eu acho que os irmãos devem ter acompanhado muitos desses líderes, desses homens, e eu digo, meu Deus, essa mensagem é nossa. Eu penso igualzinho como essa irmã. E ontem à noite, olha, eu estou nesse culto hoje, porque Deus diz: vai para lá, Joquebede, hoje é dia de você estar ali. Porque ontem à noite eu estava pensando exatamente nisso. Nós somos um povo grande, um povo que tem todos os conhecimentos da terra, nós temos, todos, sem exceção. Quando falam de saúde, a gente já conhece. Quando fala de prosperidade, a gente já conhece. Então, assim, nós só precisamos pegar a bênção do Senhor, a promessa do Senhor e nos apoderarmos dela em todos os aspectos de nossa vida. Ser forte, ser corajoso. Não te mandei eu. Então, assim, é lindo de se ver como o Espírito de Deus está trabalhando com a gente, irmãos. O Espírito Santo está descendo sobre nós, presta atenção, porque se a irmã está pregando, se o irmão Machado falou a mesma coisa, se ontem eu pensei nisso, e nós estamos coadunando nesse pensamento, o Espírito Santo está descendo. O Espírito Santo está descendo sobre nossas mentes. Se os irmãos olharem na história do passado, no período da Idade Média, os irmãos que pregavam na Suíça, os irmãos que pregavam na Inglaterra, os reformadores, eles não se conheciam, como nós não nos conhecemos, em lugares diferentes e falando a mesma coisa. Amém. Irmã Por- Joquebede, por- a mensagem era Opa, nova? Obrigada. Irmã Gente, Neide. desculpa aí, o negócio que tá meio complicado. Mas vai dar certo. Eu vou andar rapidinho para a gente concluir. Como eu estava falando, em Filipenses 4,19 diz: E o meu povo seguirão as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vós a necessidade. Então, se nós confiarmos no Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades. Então, nós temos que aprender a confiar, mas não com o coração egoísta, irmão. Se nós tivermos egoísmo no nosso coração, com certeza Deus não vai nos abençoar, porque Ele tem a sua promessa de ajudar realmente para que nós possamos ajudar outras pessoas. Aqui eu vou contar rapidinho uma experiência. O meu filho, quando estava procurando emprego, terminou a faculdade e aí ele começou corria de laboratório em laboratório, que ele é biomédico, e aí no começo ele queria um estágio remunerado. Depois, aí um dia eu falei para ele assim: filho, os
por que que você não faz um trabalho voluntário, social, só para você aprender mais? Aí ele começou, então ele já colocou na mente dele que ele queria fazer um trabalho voluntário. Aí ele foi no laboratório e quando ele chegou lá, ele recebeu essa proposta. Aí falaram que não poderiam remunerar ele. Ele falou, não, tudo bem, eu só preciso aprender mais. Então, quando ele entrou na empresa, no laboratório, então ele se destacou muito. E aí as colegas começaram a ficar com medo de perder a vaga para ele, né? Aí chegaram e conversaram com ele e falou assim, não, eu não estou aqui para tomar a vaga de ninguém, não. Eu estou aqui para ajudar vocês e vocês me ajudaram. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, mas não é aqui. Eu já entendi que não é aqui. Aí, irmãos, ele pegou, fez um voto com Deus. Senhor, se tu me abençoar, o primeiro salário eu vou doar para a tua igreja, vou doar para a assistência social. E rapidinho meu filho foi chamado no laboratório que ele tanto queria. Botou currículo, passou um dia, quando chamaram ele ficou maravilhado. E o que mais foi interessante, irmão, que realmente estava muito precisado. E ele pegou o dinheiro dele e enviou para a assistência social. E ele está lá até hoje trabalhando, e graças a Deus, ele falou assim, mãe, realmente você tem razão, a gente tem que trabalhar associado com Deus. Falei, sim, ele é o dono de tudo, ele é o nosso rei, ele é o dono da casa real, então ele que manda. Se ele quiser dar, ele dá, se não quiser, ele não dá. Aí outro exemplo foi a Jamília, filha da irmã Edivan. Os irmãos conhecem muito bem ela estava precisando de emprego e todos os empregos dela tinha que ser no sábado, todos no sábado. Então, ela fez um voto com Deus no empreendimento que ela estava fazendo, que se Deus abençoasse ela também daria os primeiros salários para Deus. Então, o pai até ficou assim preocupado. Meu Deus, ela está tão precisada. E quando ela recebeu, ela fez esse voto e ela cumpriu. Irmão, e ela está grandemente sendo abençoada. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja abençoado. Ele diz que a glória dele há de suprir toda a nossa necessidade, todas as nossas faltas. Nós precisamos ser libertos desse espírito egoísta. Eu pesquisando o estudo que a Alexandra me mandou, irmão, tem 25 versículos no livro de Provérbios que fala de prosperidade. O povo de Deus tem que ser próspero, né? Irmão, mas também não é fácil. Eu vou contar outra experiência rápida, irmãos. Eu conheci um grande empresário aqui de Marabá, muito rico mesmo. Mas ele me contou uma experiência muito forte. Ele disse, irmã, eu tinha uma promessa de não ser um qualquer. Eu tinha uma promessa de ser alguém próspero, porque sofremos muito como éramos crianças. Eu tinha vontade de dar aos meus pais o melhor do que eles nunca tiveram. Meus pais foram muito sofredores. E aí, foi no primeiro emprego, não deu muito certo, segundo, até que alguém ajudou ele a trabalhar por si próprio. Falou, cara, monta um restaurante que eu te ajudo. E ele disse que ele falou, irmã, eu fui nessa promessa que eu nunca seria pobre, eu montei um restaurante. Agora eu vou contar para você. Eu chegava no restaurante, eu consegui que eu tinha que entregar 2.000 café da manhã e 2.000 marmitas no almoço. Agora, pensa numa correria. Ele disse que ele entrava no trabalho dele 3 horas da manhã e saía 10 horas da noite. Disse, irmã, juntei dinheiro como junta folha. Muito, muito, muito. Hoje ele é o homem mais rico do mundo, daqui de Marabá. Só que assim, como ele disse, hoje eu não trabalho, eu viajo, eu passeio. Hoje eu estou aqui conversando com você, enquanto o pessoal está trabalhando, mas na minha conta está caindo muito dinheiro. Mas eu já fiz isso antes. Então, às vezes a gente quer ser próximo, mas a gente não quer sofrer, né? A gente não quer buscar. A gente não quer fazer um esforço para mostrar que Deus tem para nos dar. Ele abençoa nossas mãos. Teve um colega que disse assim, às vezes as pessoas ficam esperando cair dinheiro do céu. Gente, dinheiro não cai do céu. O que cai do céu é chuva. E é verdade, né? É chuva. Só que Deus nos dá a capacidade de termos dinheiro na terra. E para que serve os valores que Deus nos concede? Provérbios 3, 9 e 10 diz, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, irmão, todos que Deus nos abençoa, é porque Ele precisa que a gente tenha um coração generoso, voluntário e não egoísta. Esse dinheiro precisa ser usado na obra do Senhor. Se formos honestos, nossos dízimos e nas primícias, se vocês fazerem uma pesquisa na tesouraria da associação de cada irmão, porque eu sei que tem pessoas de vários lugares aqui, tem associações que ela recebe o dízimo direitinho, mas não recebe primícia, entendeu? Então, de qualquer maneira, estamos roubando ao Senhor se faltamos
com um pouco e não demos o que é de Deus, fala assim, igual o Tiago diz, né? Quem guarda toda a lei, tropeça no seu ponto, é culpado de todo, né? Então, nós temos que fazer tudo o que Deus nos promete. Irmãos, e a maior promessa de fidelidade que o Senhor fez conosco foi o que está escrito em Apocalipse, o capítulo 2 e o verso 10. O último parágrafo que diz assim, se fosse fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E todos os pontos que nós mostramos aqui, as bênçãos que o Senhor tem prometido para nós, de prosperidade, fidelidade que Ele tem conosco. Se formos fiel a cada ponto, o Senhor tem reservado para nós a maior promessa da sua vinda, que é nos dar a coroa da vida eterna. Vivemos para sempre com Ele, irmãos. Se não formos negligentes, se não formos egoístas, nós éramos para ser um povo saudável, cheio de saúde, bonitos, corado, animado, sabe? Aquele povo mesmo disposto a levar mensagem. Está aí o irmão Machado fazer o trabalho missionário, todos os irmãos estavam ali prontos para fazer o trabalho, né, irmão? Alegre, feliz, porque daria uma mensagem. Irmão, mas na verdade, a gente olha para a gente vê que é o contrário da mensagem que o Senhor nos deu. É o contrário da promessa que tem para nós. Fazemos o trabalho missionário, só um pouquinho de gente vai. O povo não tem disposição, não tem coragem. Então, naquela época, o povo, para ganhar a terra da promessa, eles eram um povo corajoso, vencia os gigantes, vencia as feras, atravessava os rios, porque o Senhor era com eles. E o nosso povo hoje não tem essa força, não tem essa coragem. O que está faltando em nós, irmãos? É receber as bênçãos que Ele tem nos concedido. Então, peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, que essas mensagens que estão sendo dadas aqui todas as manhãs, não venha ficar só no ouvido, irmão. Venha sempre com sua canetinha, com seu caderninho, faça anotação de cada texto, de cada versículo que é citado aqui, e faça mudanças espirituais na sua vida, faça mudanças financeiras na sua vida. Vamos botar a obra para crescer, vamos ajudar pessoas que estão aí clamando por misericórdia. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que passam a noite todo dia orando para o Senhor mostrar a verdade. E aonde está o povo da verdade, irmão? Onde está esse povo? Está igual Jeremias igual Elias escondido na caverna, com grande poder de mensagem, mas ali quieto, com medo. Né? Nós temos que reviver, reanimar, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. É isso que Ele quer. Essa é a promessa para mim e para vocês. Que a gente não venha ficar só aqui no grupo online e sair daqui vazio, mas que o Espírito Santo possa encher cada irmão, cada irmã que está aqui presente, renove o altar da prosperidade espiritual e financeira no seu lar, para que a sua família possa ser próspera, possa ser animada espiritualmente, possa ser alegre, feliz, fervoroso, cheio de saúde, cheio de vida, com desejo realmente de não ficar só para si essa mensagem, mas sim espalhar para o mundo inteiro. Irmão, o nosso tempo está sendo esgotado aqui nesse mundo. O nosso tempo está passando, nós não podemos esperar muito, não. A pessoa que disse que está chegando está às portas da nossa casa, então nós temos que agilizar, andar, tirar logo toda a sujeira que está na casa, de cada canto, começar a vigiar onde é que coloca um vaso mais bonito, onde é que coloca o outro. O vaso significa, irmão, limpeza espiritual, tirar todas as coisas mudando, os desejos, a alimentação errada, as preguiças, as fraquezas, a falta de ânimo de orar, a falta de ânimo de estudar a palavra de Deus. Se jogue no pé do Senhor e fala: Senhor, eu não tenho coragem de trabalhar, me ajuda. Senhor, eu não tenho coragem de orar, me ajuda. Não tenho coragem de estudar a tua palavra, me ajuda. Senhor, não podemos deixar o tempo passar, porque uma coisa os irmãos podem ter na certeza: Deus não deixa o lugar vazio. Presta atenção quando sai alguém da igreja que pede exclusão, entra duas, entendeu? Então a obra não ficará vazia se eu e você não tivermos. Amém. Não ficará vazia. Ele está pronto para chamar aquelas pessoas que estão ali, ó, clamando, passando a noite, vigiando e clamando por essa verdade que eu e você já temos. Então, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e Deus possa abençoá-los grandemente. Foi um prazer estar com os irmãos e um bom dia a todos. Bom dia, irmã Nete. Amém. Pastor Machado? Amém. Irmã, eu queria dizer que estou muito feliz. Amém. Muito feliz por essa mensagem. Olha, era tudo que eu precisava, porque eu penso dessa forma.
Eu penso que o melhor de Deus é para o seu povo, porque ele disse, vocês terão nessa vida 100 vezes tanto. Então, Deus ele não promete para não cumprir. Eu, graças a Deus, tenho 100 vezes tanto, porque quando nós chegamos na reforma, a gente não tinha nada. E hoje eu sou uma pessoa da classe média, graças a Deus. Minhas 2 filhas são empresárias, minha esposa é bancária, a gente tem curso superior, todos nós. Então, olha, irmã, a mulher que eu estou vendo aqui à minha frente é a mulher do Provérbios 31. É uma mulher empresária, é uma mulher próspera, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher inteligente, guerreira, é uma mulher administradora. Olha, a mulher de Deus é a mulher de Provérbios 31. Obrigado. Em Manaus, nós temos um irmão que, quando eu trouxe ele para a igreja, em 2005, ele era muito pobre, morava nos fundos da casa do pai, num barraco de madeira, junto com os caramujos. Deus abriu as portas para ele. Deus mandou uma pessoa lá, porque ele queria guardar o sábado, ele trabalhava com o irmão dele em construção civil, ganhava muito pouco, e o irmão não queria liberar o sábado. Aí ele pediu acerto, pediu contas. Aí chegou uma pessoa lá e disse, Joel, eu comprei uma fábrica de pizza, de caixa de pizza, mas eu não vou mexer com isso. Você quer comprar? Eu te vendo barato. Aí ele pensou bem, se é o que eu tinha pedido a Deus era um trabalho, uma porta. Então vou aproveitar. Comprou. Quando eu fui a Manaus fazer um casamento de uma moça lá, aí ele me disse, pastor, você tem que ir à minha casa. Pastor, você sabe aquele lote ao lado da casa do meu pai? Eu comprei. Pastor, eu tenho um galpão muito grande, eu tenho 2 caminhões. Eu estou entregando 10 mil caixas por mês. E eu ganho R$1 em cada caixa. Ou seja, o meu salário hoje é 10 mil por mês. E quando foi agora em dezembro, eu fui lá para o culto, eu fui fazer as conferências de inauguração da igreja lá, e aí ele me mandou as passagens aéreas, ida e volta, me doou, e eu fiquei hospedado lá na mansão dele. Então, eu fiquei vendo quanto eles prosperaram, fiquei muito feliz. Então, é isso aí, irmã, nós temos que mudar de mentalidade, nós temos pecado muito. Uma irmã falou ainda há pouco, ela fez uma parte da mensagem, gente, aquela irmã foi inspirada, porque tudo que ela falou, parecia que vocês tinham se combinado, né, para que quando a sua internet caísse, ela entrasse. Deus seja louvado, irmão, obrigado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, só um minutinho. Outro dia eu estava assistindo um mentor aí muito famoso na rede social, e ele usa a Bíblia, e ele fala assim, gente, a Bíblia não é usada só por crente, não. A Bíblia é usada por todos aqueles que querem ser próspero e confia no Deus Todo-Poderoso. Gente, eu fiquei maravilhado, porque tem muitos irmãos que ficam com medo de trabalhar e ficar rico, e os irmãos que já têm condição, que continue firme, ajudando ainda mais a obra, porque se temos pessoas que têm condição, a obra avança. Vocês podem prestar atenção nisso. Olha, aqui vai ter a Emusa de Marabá. E se os irmãos não tivessem condição, os irmãos que estão na frente, como seria? Só o aluguel aqui é R$10 mil, né? Foi por 2 dias. E os nossos irmãos aqui que começaram a vender remédio de porta em porta de bicicleta, iam para a igreja de bicicleta, contaram o testemunho que me encheu de alegria. Hoje o irmão tem 3 lojas de produtos naturais e é uma pessoa simples e todo o tempo ajudando a obra. É um grande parceiro meu na assistente social. Quando eu vou das igrejas, eu falo, irmãos, eu não tenho coragem de estar fazendo recolta, pedindo de pobre para ajudar outro pobre. Não tem graça isso, irmãos. A gente é o povo de Deus. Se cada membro da igreja trazer uma cesta básica, a igreja é próspera. A igreja não fica faltando alimento. Se cada um doar um sapato, uma roupa, a igreja não fica faltando. A Alexandra viu quando veio aqui na assistente social, na oração, como a igreja ajudou as irmãs que não tinha né, roupas para usar, assim, que está chegando na igreja. A nossa igreja aqui, graças a Deus, assistente social tem. Irmão, eu não tenho coragem de pedir, eu falo para os irmãos, eu falo, Senhor, me ajuda para me doar, não deixa eu pedir não, eu tenho vergonha, entendeu? Então a gente tem que ser assim, irmão, a gente vê que o mundo lá fora confia na palavra de Deus, e por que nós vamos dizer que nós somos pobres e miseráveis? Não, o que é isso?
Nós temos que tirar esse conceito da nossa vida e, Senhor, a tua palavra promete, a tua palavra diz, irmão, é só cumprir o requisito que Deus pede, que Deus não falha com você e nem comigo. As coisas dão tudo certo, Manete, né, irmão Machado? dois manuais, Amém. dois manuais de prosperidade na Bíblia. O livro dos Provérbios e o livro de Jó. Os dois homens mais sábios, mais ricos e poderosos da terra. Jó e Provérbios. O Edir Macedo está bugando aí no dinheiro porque ele não tira esses dois livros da mão, Provérbios e Jó. Tá? Ensinam a trabalhar, ensinam a render o tempo, ensinam tudo para a prosperidade. Provérbios e Jó. Obrigado. Eu tenho um curso completo aqui de inteligência financeira, né? A base bíblica. É muito interessante. Então, abre muito a mente da gente para a gente entender que nós não somos pobres, não. Nós somos povo rico, nós somos herdeiros do céu, nós somos filhos do rei. Então, não precisamos viver nessa pobreza que a gente vive, não. Exatamente. E o que pedirmos, a palavra de Deus é bem clara, né? Pedir até se vos dar. E o que pedirmos, Deus nos dá. Mas com a condição de você não ser egoísta, ficar para você, mas transmitir aos outros. Esse é o segredo. Por isso que ele não dá. Quando ele vê que você é egoísta, eu sei de várias experiências de irmãos que pediram uma bênção, receberam, no começo estava tudo legal, começaram a doar, né? Começaram a investir na obra e depois ficaram egoístas. E aí dissipou. Então nós precisamos tirar esse pensamento de pobreza da nossa mente, também o pensamento de sermos egoístas. E principalmente não confiar na promessa. E em segundo ele é bem claro, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos. Isso é muito importante. Irmãos, não só na nossa vida material, mas na nossa vida espiritual, eu vejo assim, que situações que pessoas passam difíceis, principalmente no relacionamento, mas que se elas forem fiéis ali, fazendo a parte delas com Deus, Deus resolve tudo. Mas quando elas duvidam, a vida se torna cada vez mais difícil. Então, esse discernimento espiritual que precisamos ter. E eu passo a palavra para a irmã Sandra, para finalizar na nossa reunião. Irmã Sandra. Então, vamos para as orações finais, depois desta belíssima mensagem inspiradora. Sem dúvida, a irmã Nete será a nossa próxima oradora. E eu gostaria de que você estivesse orando para que Deus possa cada dia mais estar colocando em nosso coração esta mensagem maravilhosa, para que assim possamos estar praticando e possa estar orando também em prol de nossos ministros, pastores, missionários e voluntários também, e também por todos os seus familiares. E eu gostaria também de convidar o irmão Antônio Machado para fazer a próxima oração, em seguida, depois da irmã. Amém? Então, eu gostaria que você estivesse orando em prol de nossos irmãos que fizeram os pedidos de oração no chat, né? São bastante pedidos de oração, que você pudesse estar orando por esses pedidos. E a irmã Alexandra está com oportunidade novamente para designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar o irmão Nilson para finalizar as orações. Amém. Orando que tenhamos verdadeira confiança em focar nas bênçãos que o Senhor tem para nós. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã, de estarmos aqui na tua presença, para aprender mais de ti, o desejo que o Senhor quer no coração do seu povo, e o Senhor possa abençoá-los grandemente, que essa mensagem não venha a ser passageira, mas que possa ficar na mente de cada um, de cada irmão que aqui ouviu, especialmente na minha. Pai querido, nós pedimos que nossos irmãos se libertem do espírito de pobreza mental, mas que eles possam olhar para ti e ver o teu poder, que o Senhor é o dono de todo o universo, de todo o mundo,
é o dono de todos nós, que o Senhor é o Todo-Poderoso, dono do ouro, da prata, de tudo que há neste mundo. E a tua palavra diz que se formos obedientes a ti, seremos prósperos nessa terra. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que liberte, Senhor, também do espírito de murmuração, de reclamação, de egoísmo, do orgulho, da intemperança, de tudo aquilo que atrapalha, Senhor, é olhar para ti e ver o Todo-Poderoso que tu é, aquele que promete e cumpre no seu devido tempo as suas promessas, devido ao desígnio do coração de cada pedinte. Pai querido, nós te apresentamos especialmente os nossos irmãos, obreiros, pastores da tua obra. Também liberta, Senhor, cada um que venha mostrar para os seus membros, para os seus interessados, as suas igrejas, que como é o teu verdadeiro povo, é um povo amado, humilde e próspero, Senhor, para que quando eles possam levar a mensagem de salvação às demais pessoas que não te conhecem, não venha ficar com medo de vir por uma igreja pobre, mas sim que possa olhar que a igreja é a igreja verdadeira de Deus, que tem tudo. Sabemos que o povo de Deus é saudável, é forte, é corajoso. Coloque, Senhor, na mente do teu povo hoje, para que eles possam despertar, ser liberto das coisas do mundo, ser liberto do apetite pervertido, ser liberto dos temperos condimentados que atrapalham, enfraquecem a mente, e também que às vezes entope o seu sangue, aumenta, acelera a sua pressão. Pai, tem misericórdia do teu povo, que venha olhar para a tua santa palavra e ter um alimento saudável. E também olhar que a tua palavra mostra que todos nós temos que exercitar o nosso corpo e a nossa mente para que o Senhor possa usá-lo, que o teu Espírito Santo possa realmente fazer morada em cada coração, em cada corpo, porque é o teu santuário. Pai amado, que cada um nessa manhã saia liberto de todos os atrapalhos de sua mente, de todos os traumas, de todo o egoísmo. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Estamos vivendo os últimos dias. Não permita que Satanás atrapalhe o crescimento espiritual do teu povo, mas que todo tenha o seu propósito de regaçar as mangas e trabalhar, Senhor, para que a tua obra tenha condições financeiras, trabalhar para que a tua obra tenha pessoas novas, Senhor, renovadas no teu povo, junto com o teu povo, recebendo a tua mensagem, que nós possamos ser um ótimos e bom contribuinte do nosso dízimo, das ofertas, das primícias, Senhor, e também de literaturas que levarão mensagem ao coração daquelas pessoas que não te conhecem. Querido Deus, que o dinheiro venha fazer parte do nosso bolso, não do nosso coração, que o nosso coração venha estar voltado para ti e todo egoísmo possa ser banido. Entregamos cada irmão aqui presente nas tuas mãos, que o Senhor possa limpar nessa manhã toda a sujeira espiritual de sua mente e o teu nome possa ser glorificado na vida de cada um. São essas bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, seu microfone está desligado. Obrigado. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, em continuação, Senhor, a oração da tua filha, nos achamos ainda em tua santa e amável presença. Senhor, nesta hora, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem tão maravilhosa que as tuas servas trouxeram para nós. Senhor, tu dissestes que, como imaginamos no nosso coração, ou seja, na nossa mente, assim é. Então, Senhor, conforme orou a tua serva, muda a nossa mente, muda a nossa mentalidade, meu Deus, que possamos amadurecer, possamos compreender, meu Deus, que o teu povo é cabeça e não cauda. Que, Senhor, o teu povo precisa resplandecer, brilhar, influenciar onde quer que for. Senhor, que possamos na escola ser os melhores, no trabalho, possamos ser também, Senhor, bons profissionais, como o livro, Senhor, aqui do irmão Bálbaca, como Teresa na vida, possamos ser um artista e não um mero profissional. Senhor, te agradeço, meu Pai, porque a tua palavra está cheia de exemplos e o Senhor nos deu a profetisa, que nos deixou muitas literaturas, livros sobre administração, livros sobre
assistência social, livros, Senhor, que somados ao conhecimento universitário, também, Senhor, nos fazem crescer intelectualmente, mentalmente, e também, Senhor, elevar a nossa autoestima. Pai querido, que possamos compreender que a religião verdadeira não está associada à pobreza, à miséria, à fome. Senhor, que o teu povo empresta, mas não toma emprestado. Que o teu povo dá a muitos, Senhor, mas não pede de ninguém. Senhor, abençoa a irmã Nete, Senhor. Abençoa ricamente a família dela, Senhor. E também aquela outra irmã, meu Deus, que trouxe uma mensagem fantástica, meu Deus. Estou muito feliz. Seja, Senhor, com cada pedido. Os que pediram pela saúde física, os que pediram pela saúde da alma, os que pediram pelos filhos, os que pediram pela família. Meu Deus, eu não conheço a cada um em particular, mas tu sabes tudo sobre eles. Então, meu Deus, atende, acode, livra, liberta, salva, meu Deus. Salva especialmente, te peço, Senhor, de acordo com a mensagem de hoje. É o que eu suplico, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Santo e eterno Deus, nós somos muito gratos pela sua palavra neste dia, por essa palavra de cura que o Senhor nos concede. E eu te agradeço pela vida da irmã Nete, eu te agradeço pela vida do irmão Edilson, te agradeço pela vida do Edislan e da Ediane, Senhor. E eu sou muito grato porque o Senhor tem dado para nós todo o alimento espiritual e que nós sejamos, Senhor, valentes, que nós sejamos libertos mentalmente do medo que nos acorrenta e deixa a gente aprisionado na mão do inimigo, Senhor. Pai querido, nós como teu povo estamos deixando, Senhor, o pão principal que vem da mão de Jesus se apodrecer. E o mundo, Senhor, representando aquela mulher que pediu a libertação da sua filha, e o Senhor ficou em silêncio para ela, e ela insistindo. E o Senhor disse para ela: eu não posso dar em primeiro plano o pão para os cachorrinhos. Mas a fé dela, a coragem dela, a confiança dela, disse que as migalhas que caem da mesa dos seus senhores era suficiente para a sua vida e para a libertação da sua filha. Pai Santo, tira da mente do teu povo o sentimento de absorver as migalhas, de achar que não tem condição suficiente para ter prosperidade, e essa prosperidade seja espiritual, que assim ela vai mexer com o físico e vai mexer com, Senhor, a prosperidade financeira. Que a gente seja, Senhor, valente quando Davi chegou de frente do gigante e disse assim mesmo: eu vou te mostrar quem é Deus. E que a gente venha mostrar quem é Deus tomando posse daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a chave, Senhor, do cofre, onde está a abundância espiritual, a abundância física, a abundância material. E ao tomar posse, Senhor, dessas beneficências que o Senhor quer que nós sejamos dono, que a gente não tenha egoísmo e achar que é nosso, mas que a gente seja, Senhor, um divisor de águas na vida de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, começando pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos em Cristo, pelas pessoas que têm necessidade de pão, Senhor, que têm necessidade de enxergar a tua beleza, quando o Senhor disse assim: dar o pão a eles antes de mandar embora. E aqueles discípulos disseram assim: mas não tem condição de alimentar todo mundo. E o Senhor mostrou que tem condição de alimentar todo mundo.
Então, que a nossa vida seja uma vida de bênção na vida de outras pessoas, e que a gente acabe com esse negócio de achar que também não temos o direito de ter uma vida, Senhor, confortável aqui. Acabe com o sentimento de pobreza espiritual, achando que somos miseráveis. E nós não somos miseráveis, porque as pessoas miseráveis que ficam presos com a falta de confiança em Ti, Senhor, são pessoas que não merecem o Teu reino, mas tenha a oportunidade no dia de hoje de se libertar, de clamar a Ti, de orar a Ti, para que essa corrente que aprisiona a gente seja quebrada pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo Teu sangue remidor, Senhor. Eu te agradeço, eu oro, e eu te suplico, Senhor, que tudo que vem em nossas mãos, a gente tenha a ideia de que não é nosso, mas é para a gente usufruir na companhia de todos que fazem parte de nossas vidas. Eu te peço a tua bênção espiritual a todos que aqui estão nesse momento, nessa sala de reunião, para cada um de nós, para nossos filhos, para nossas esposas, para nossos maridos, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para todos que fazem parte do dia a dia. Aquele que vem cruzar a nossa vida hoje, que venha com bênção, dobre as bênçãos, triplique as bênçãos. Aquele que vem para fazer maldade em nossas vidas, que ele seja, venha ao arrependimento e troque a intenção da maldade pela bondade. Eu te agradeço e oro em nome santo de Jesus. Amém. 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 Todas as mensagens das promessas são maravilhosas, né? Deus seja louvado por isso. Nós vamos concluir a nossa reunião. Maravilhoso, Deus. Obrigada, Jesus, pela oportunidade maravilhosa de estar estudando sobre as promessas. Que elas venham crescer no nosso coração como refrigério. Que teu nome seja grandemente glorificado e em nome de Jesus concluímos esta reunião. Amém? Queridos irmãos, eu